Abrir nossas Bíblias, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o texto onde nós vamos meditar nessa noite, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o 21. Por favor, acompanhe a leitura. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, somos a igreja do Senhor. E alegres estamos aqui reunidos e com expectativas de ouvir a Tua voz falar ao nosso coração nessa noite. Portanto, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tema da mensagem de hoje: todos que são salvos são enviados. Todos que são salvos são enviados. Há uns 30 anos atrás, eu e minha família, nós congregávamos em uma cidade chamada Patos de Minas, e em uma congregação de uma igreja presbiteriana muito humilde. E ali nós conhecemos uma senhora, Dona Antônia. A Dona Antônia era uma senhora muito simpática, brava, muito brava, mas era simpática. E ela tinha uma particularidade. A Dona Antônia, ela chegava na escola dominical com uma sacolinha de supermercado nas mãos, e lá dentro tinha a Bíblia dela e a revista da escola dominical. E ela ficava observando. Quando chegava algum visitante, alguma pessoa que não era da igreja, ela se levantava, levava a sacolinha, tirava a Bíblia e a revista e falava: olha, para você acompanhar a escola dominical. Aquilo era comum, todos já estavam acostumados. Mas com o tempo, eu, a Simone, as crianças, nós fomos ficando mais íntimos da Dona Antônia. E aí nós íamos à casa dela e tudo, e nós descobrimos que a Dona Antônia não sabia ler, não sabia escrever. Mas ela não abandonava a Bíblia dela. E você chegava lá, ela falava assim: senta, fica à vontade. Daí ela falava: você lê um texto bíblico para mim, que está em tal lugar assim, assim da Bíblia. Daí a pessoa ia e lia. E com o tempo nós fomos aprendendo. A Dona Antônia tinha um jeito muito especial de evangelizar as pessoas. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela tinha sido ganhada para Cristo. Ela era uma mulher crente. E desse jeito, era um dos ministérios que a Dona Antônia exercia, sem saber ler, sem saber escrever. Ela sempre foi, até o último dia de vida, uma missionária de Cristo. Nós lemos um texto que tem um chamado missionário para todos os que são reconciliados com Deus. Todos aqueles que eram inimigos de Deus por causa do pecado, por causa de seus erros, são reconciliados por Cristo e recebem um chamado missionário. Se você que está aqui, se você que está me vendo, me ouvindo, já foi reconciliado com Cristo, você é um missionário, você é uma missionária. E você recebeu uma incumbência em suas mãos a partir do momento em que você foi reconciliado com Cristo. Você é nova criatura. E o texto que nós lemos diz que você deve ser embaixador, embaixadora de Cristo, um representante de Jesus aqui neste mundo. Eu quero que a gente aprecie 3 verdades nesse texto. 3 verdades
estampadas nesse texto para a minha vida e para a tua vida. A primeira delas, todo cristão é embaixador de Cristo. Versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quando alguém nasceu de novo, foi resgatado, foi resgatada, agora recebe também um novo propósito de vida: representar Jesus no mundo. E isso não é opcional. Isso não é assim, não, eu vou pensar, pastor. Não, não. O texto que nós lemos diz que você agora é um embaixador. Deus confiou em suas mãos, em minhas mãos, o ministério de comunicar verdades do reino dele para as pessoas. Diz o texto, versículos 18 e 19, tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. E mais, e ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Romanos 10 diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí, eu creio que está um dos problemas. As pessoas dizem assim, mas eu não sei pregar. Outro diz, eu sou muito envergonhado, eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Mas a questão não é pregar desta forma que você está pensando. Também é, por exemplo, eu tenho um chamado especial de Deus para a minha vida, eu me preparei e doei a minha vida com a minha família para fazer o que eu faço. Mas não é desse jeito só. É de uma forma muito especial. Basta colocar em prática na tua vida o que é chamado de evangelismo relacional. O que é isso? É você, nos seus relacionamentos com as pessoas durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por exemplo, a dona Marta, ela trabalha aqui neste hotel. Ela, através e por meio do relacionamento dela com os hóspedes, com os colegas de trabalho, ela faz o evangelismo relacional. Por falar nisso, é um grande testemunho. O tempo que ela tem, às vezes, para descansar aos domingos, ela faz questão de participar do. A senhora tem sido motivo de inspiração para todos nós, viu, dona Marta? Isso é evangelismo relacional. As pessoas com quem nós temos contato, nós devemos ser pessoas que apoiam, que auxiliam, que são solícitas, que no momento de oportunidade oram pelas pessoas, podem orar com as pessoas. Você não precisa abrir a Bíblia e sair pregando para as pessoas, subir sobre um caixote, embora isso tudo seja muito bom e muito útil. Quando diz a palavra que nós devemos ser embaixadores de Cristo, nós devemos praticar o evangelismo relacional. Que tipo de vizinho nós somos? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de filhos, como nós somos, de fato, no nosso dia a dia, de segunda a segunda. Jesus nos enviou assim como o Pai o enviou, a Bíblia diz. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Gente, imagina um embaixador. Um embaixador brasileiro lá na Inglaterra, por exemplo. Lá tem uma embaixada brasileira, lá tem um embaixador. Ele representa o nosso país e os interesses do nosso país. Agora, vocês imaginem se ele ficar de férias o ano todo. Não, ele só quer passear, ele quer fazer turismo o ano todo. 2 anos, 5 anos, 10 anos. Que tipo de embaixador é esse? Ele não pode. Ele vai ter um período de férias, mas ele tem que desempenhar o seu papel de embaixador, defender os interesses do seu país. Que tipo de embaixador de Cristo temos sido nós até hoje? Assim é o cristão que se cala com Jesus. É como se fosse um cristão turista, que só está passeando, não fala de Jesus e não se relaciona, tirando proveito desse relacionamento, para que as pessoas saibam que ele é de Cristo. Você e eu fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Segunda verdade do texto: Deus usa pessoas comuns para um propósito extraordinário.
Deus nunca exigiu perfeição de ninguém, porque algumas pessoas, sinceramente, pensam assim: nossa, mas eu já fiz tanta bobagem nesse mundo, viu? Eu já fiz tanta besteira. E se eu for falar para as pessoas de Jesus, não vão nem acreditar. Deus usa pessoas que já fizeram muitas bobagens nesse mundo. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Pedro. Pedro era um homem simples, pescador. E Jesus olha para Pedro e fala: vem para cá, eu vou fazer você ser um pescador de homens. Amós. Amós era um boiadeiro da região do sul de Israel. Deus chama ele e fala: olha, boiadeiro, imagina um cowboy. Você vai lá para a região norte, você tira o sujeito do sul e manda ele para a região norte falar duro sobre o que Deus está falando. Ele era um homem simples, ele não nasceu profeta, ele não tinha religiosos na família, não tinha um sacerdote. Não, Deus falou assim: você vai lá falar, e ele foi. Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher, ela era para-raio de espírito imundo, cheia de espírito imundo. Jesus expulsou todos os espíritos e fez de Maria Madalena uma missionária. Semana passada falamos aqui do Gadareno, foi a mesma coisa. Deus mudou, transformou a vida daquele homem e fez dele um missionário. Atos 4:13 mostra que os líderes religiosos perceberam que os apóstolos eram homens sem instrução. Eles olharam o movimento da igreja cristã e falaram: esses homens, eles não têm instrução. O que está acontecendo aqui tem a mão de Deus. Eles andaram com Cristo. Por quê? Porque eles tinham características que eram notadas pelas pessoas, que eles eram identificados. É um cristão. Por exemplo, eu vi a Giovana cantando. Falei, essa menina é cristã. Entenderam, irmãos? No nosso dia a dia, na nossa vida, nós não precisamos ser pessoas especiais, termos feito um curso de teologia, sermos pessoas muito bem preparadas. Não, nós precisamos que a nossa vida tenha sido tocada por Jesus Cristo. A partir deste momento, nós então somos embaixadores de Cristo. 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro declara que somos sacerdócio real, nação santa, e que isso tem um propósito. Qual é? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabem, gente, se fosse somente para sermos salvos, o propósito de Deus, quando nós fôssemos salvos, Deus nos levava embora, gente. E não, jamais Jesus ia deixar a gente aqui. Mas nós temos muitas coisas a serem feitas enquanto estivermos aqui, principalmente sermos embaixadores de Cristo. Como? Com palavras, ações e vida. Diariamente, fazendo tudo para agradar a Deus. Ou seja, vivendo vida piedosa. Vivendo vida piedosa, que é quando acorda, fala: meu Deus, obrigado por esse dia e me ajude a fazer tudo no dia de hoje de um jeito que agrade o Senhor. As pessoas com quem eu conversar, as coisas que eu vou realizar, as minhas tarefas, sejam elas quais forem. Paulo deixa escrito para nós em 1 Coríntios 10:31 assim, ó: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Procure agradar a Deus em tudo que você faz, com o que você vai comer, com o seu trabalho, com os seus estudos, com os seus relacionamentos, com o seu dinheiro. Isso é assim tudo. Se você, por acaso, que está aqui hoje, acha assim, ó, eu não tenho uma qualificação suficiente. Lembre-se, Deus não escolhe os melhores. Deus melhora os escolhidos. Deus vai aperfeiçoando nossa vida.
restaurando nossa vida, de tal maneira que o apóstolo Paulo pode dizer à igreja de Corinto: alguns de vocês eram ladrões, alguns eram idólatras, outros eram adúlteros, e vai tecendo vários adjetivos e qualidades ruins que aquele povo tinha. Mas o início da frase é assim: tais fostes alguns de vós. Por quê? Porque eles foram mudados, eles foram transformados. É realmente um grande privilégio, gente, sermos escolhidos para ser embaixadores de Cristo. Uma vez convidaram um médico que deixou a medicina para ser pastor na Inglaterra da igreja anglicana, Mark Lloyd Jones. Dr. Mark Lloyd Jones. Ele foi médico da rainha. E aí disseram para ele, fizeram uma oferta muito generosa para que ele fosse para sempre o médico da rainha. Mas tinha que abandonar o ministério dele de pastor. E ele disse: eu quero que a rainha me entenda, me desculpe, mas eu jamais sofreria um rebaixamento desses. Deixar de ser ministro de Cristo para ser apenas um médico, eu não aceito. Vejam que quando Jesus fala para nós que nós somos embaixadores de Cristo, ele está nos colocando num alto patamar. Isso é privilégio. Mas em terceiro lugar e último, nós temos uma mensagem e uma missão clara. Deus já tem tudo preparado para as nossas vidas, gente. Lá na Bíblia, no Salmo 139, está escrito que antes de todos nós nascermos, ele já nos conhecia. E diz lá que todos os nossos dias já estavam contados, patentes, visíveis, conhecidos de Deus. Isso significa que Deus tem coisas especiais para nós. Qual é a missão? O versículo 20 nos explica: reconciliem-se com Deus. Primeiro, vocês têm que ter tido um encontro com Cristo, têm que ter tido uma vida transformada, mudada. Já não somos agora mais inimigos de Deus. Agora somos amigos de Deus. Em Cristo, Deus nos fez amigos de Deus. Somos porta-vozes do próprio céu, clamando aos corações perdidos que voltem para Deus. Nós não precisamos, gente, apontar os dedos para as pessoas e falar dos erros delas. Isso é horrível. Isso é horrível dentro da igreja, isso é horrível fora da igreja. Ninguém gosta de alguém que aponte os dedos para a gente falando dos nossos defeitos. Agora, nós devemos falar para as pessoas assim, ó, existe um jeito melhor de viver. Existe uma maneira muito melhor de viver. E esta maneira é conhecendo o amor de Deus em nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Precisamos falar para as pessoas, tem um jeito melhor. A tua família ela está destruída, tem um jeito melhor. O teu casamento está sendo destruído, tem uma possibilidade. A tua vida financeira está destruída, tem jeito. A tua vida profissional, existe uma maneira de você se tornar uma nova pessoa, um novo profissional. Nós temos que falar isso para as pessoas. Nós não podemos nos calar diante de um tempo, que é o nosso tempo, em que pessoas estão morrendo e indo para o inferno todos os dias. Às vezes, gente que está pertinho da gente. Nós temos que falar, tem um jeito melhor. Qual é a mensagem que a gente possui? O versículo 21 do texto explica aí, olha. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. No tribunal de Deus, aqueles que eram inimigos de Deus, agora serão chamados e ouvirão, aqueles que creem em Cristo, que foram justificados. A justiça de Cristo foi colocada em suas vidas, e agora de inimigos estes passam a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. São declarados no tribunal de Deus inocente. Ele é inocente. Ela é inocente. Você vai ouvir o teu nome e esta frase. Essa é a essência do Evangelho.
o justo, o que nunca pecou, oferecido numa cruz, em sacrifício por aqueles que sempre erraram e sempre pecaram. Agora, a missão é urgente, gente. Não é para amanhã, é para hoje. É para hoje. As pessoas estão desesperadas, elas já estão começando a criar bonecas como se fossem gente. Gente do céu, essa coisa está ficando esquisita. Bebê reborn. Que maravilha. Nós temos que urgentemente falar para as pessoas: tenham uma vida melhor do que o bebê reborn. Nós temos que falar para as pessoas: existe uma possibilidade, a missão é urgente. Se ainda não vivemos como embaixadores de Cristo, hoje é o dia do despertamento para que a gente passe a viver como embaixador, embaixadora de Cristo. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Presta atenção. Aqui tem uma grande promessa de Deus para cada um daqueles que creem. Deus diz assim: busquem o reino de Deus. Façam o que é necessário ser feito em primeiro lugar. E vocês vão receber tudo aquilo que vocês necessitam. Nesse momento, Jesus estava cercado por pessoas preocupadas, pessoas endividadas, pessoas com vidas destruídas, pessoas famintas, pessoas perdidas e preocupadas: o que é que eu vou comer amanhã? E Jesus fala assim para eles: deixem de ficar ansiosos desse jeito. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam serão dadas a vocês. Então, esta é a promessa. O mandamento é: busquem o reino de Deus, sejam embaixadores, de segunda a segunda. Fiquem atentos. E a promessa é: se vocês fizerem isso, toda ansiedade, toda dúvida, toda dificuldade será suprida por Deus em suas vidas. Você crê nisso? Tenha certeza que é uma promessa de Deus, não é do pastor. Toda a ansiedade que tem tomado conta de grande parte das pessoas neste mundo, ela será suprimida pela graça, pelo poder de Deus. Deus nos socorrerá nas nossas dificuldades, nas nossas aparentes impossibilidades. Eu sei que às vezes a gente enfrenta algumas situações que aos nossos olhos realmente parecem impossíveis. A matemática nossa não fecha. Mas se você for um embaixador de Cristo, a matemática vai te surpreender, porque ela é a matemática do reino de Deus. Irmãos, eu quero sugerir uma tarefa para nós nesta semana que se inicia. O mundo precisa, como eu já disse, ouvir esta mensagem de reconciliação. Tem um jeito melhor de viver. Saia daqui essa noite, chega na tua casa, por favor, ouça o que o pastor está dizendo. Anote o nome de 3 a 5 pessoas que você conhece, que você gosta, que estão no teu radar de vida. Escreva o nome dessas pessoas. Se você souber o sobrenome, põe lá. Nome e sobrenome. 1, 2, nome e sobrenome. E assim faça uma lista de 3 a 5 pessoas. E comece a clamar a Deus por essas pessoas. Todo dia, em oração. 3 minutinhos de oração. Meu Deus, eu quero que o Senhor toque e abençoe a vida desta pessoa. Eu quero que ela te conheça. Eu quero que ela seja iluminada pelo Senhor. Comece a fazer isso. Você já estará tendo atitude de embaixador, de embaixadora de Cristo. Ore por estas pessoas. Ore por oportunidades de falar para elas que existe uma outra forma de viver melhor. Porque nós temos que fazer isso com muita sensibilidade e amor. O poder da mudança vem de Deus. Que a nossa semana seja uma semana diferente. Que a Igreja Presbiteriana da Graça cumpra o ministério de ser uma igreja que toda semana despacha embaixadores e embaixadoras para em cada lugar que nós estamos a gente possa ocupá-lo
com a graça de Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por isso. Pai, graças nós te rendemos nesta hora, porque o Senhor tem tido tanta paciência e cuidado conosco. Meu Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem tratado nossas vidas, nossos corações. Oh, meu Deus, eu sei que todos aqui têm conflitos, problemas, ansiedades, e nós lançamos isso tudo diante do Senhor nesta noite. Entra com providência em nossas vidas, dá-nos respostas, aponta o horizonte, o norte para as nossas vidas, Pai. Abençoa, derrama do alto o poder que só o Senhor pode derramar. Meu Deus, ajuda-nos também, para que a cada dia sejamos uma igreja que opera, que trabalha, que busca com simplicidade anunciar este evangelho, de um jeito amoroso, de um jeito sensível, de um jeito amável mesmo, a todos aqueles que têm sofrido, a todos aqueles que têm chorado. Oh, meu Deus, usa as nossas vidas e dá-nos também todas as coisas que precisamos, que necessitamos, que talvez tenha feito pessoas chorarem, lamentarem, buscarem a tua presença. Derrama graça sobre todos nós, sobre todos aqueles que, porventura, estejam assistindo, ouvindo essa mensagem em muitos lugares. Que a tua bênção, que a tua presença santa possa iluminar estas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.